Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio, pastor auxiliar na Igreja do Nazareno Comunidade Leste, e esse é o nosso canal de estudo, onde todas as terças-feiras nós colocamos aqui um conteúdo para você poder conhecer mais, para você poder aprender mais acerca da palavra de Deus. E nós estamos em um estudo do Novo Testamento. Estamos aprendendo aí um panorama do Novo Testamento. Começamos lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aprendemos sobre os Evangelhos sinóticos, sobre quem escreveu os Evangelhos. Também depois aprendemos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Depois aprendemos mais aí uma visão geral sobre as cartas paulinas, né, as cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos aprender, hoje é um módulo 4, nós vamos aprender sobre as cartas gerais. Mas antes disso, eu quero poder orar. Ore comigo, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor Pai, por esse dia. Nós queremos, Pai, nesse momento, te louvar. Nós queremos, nesse momento, agradecer ao Senhor por todo o amor, por toda a graça, por toda a misericórdia derramada sobre a nossa vida. Pai, se hoje estamos aqui com sede por mais do conhecimento do Senhor, com sede da Tua palavra, é porque um dia o Senhor nos chamou, é porque um dia o Senhor tirou dos nossos olhos todas as escamas, é porque um dia o Teu amor me encontrou, o Teu amor encontrou aquele que me escuta agora na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, fica conosco nesse dia, fale aos nossos corações. Espírito Santo, seja o nosso professor, nos ensina acerca do Senhor, acerca da Tua palavra e acerca, Senhor Pai, do conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu quero te fazer um pedido. Quero te pedir para compartilhar essa escola bíblica, esse estudo. Compartilha com algum amigo seu, com algum ente familiar, com alguém da sua família, quem sabe algum grupo de amigos que você tem. Quem sabe esse estudo, essa aula de hoje pode ajudar essa pessoa a entender um pouquinho melhor da Bíblia e você aí vai ser o responsável por isso. Amém? Você também que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Esse canal é um canal específico para estudo. Nós temos o canal da nossa comunidade, que é onde tem os nossos cultos, né, nossas coisas diárias. Porém, esse aqui é um canal específico para estudo, para conhecimento. Vamos lá, sem demora, vamos falar sobre as cartas gerais. Então, qual que é o intuito dessa aula? Eu tenho falado aqui todas as aulas, desde o módulo 1 até esse módulo. Eu também quero falar. Qual que é o intuito de aprender sobre um panorama bíblico do Novo Testamento, do Novo Testamento. A intenção é que você, ao ler a palavra de Deus, possa entender o que você está lendo. Por quê? Porque aqui nós aprendemos quem escreveu determinada carta, ou determinado livro, o porquê escreveu, qual que era o propósito, quando escreveu, aonde escreveu, para que povo escreveu. Então, quando você sabe disso, fica bem mais fácil você poder compreender aquele texto, aquela carta que você está lendo. Amém, querido? Então, é esse o propósito principal da aula. Então nós já falamos aqui no módulo 1 dos 4 evangelhos, no módulo 2 falamos de Atos dos Apóstolos e algumas cartas do apóstolo Paulo, no módulo 3 falamos das demais cartas do apóstolo Paulo, concluímos as cartas paulinas, e hoje no módulo 4 nós falaremos sobre as cartas gerais. Amém? Então nós vamos começar pela carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Não se sabe, queridos, ao certo, a autoria dessa carta. Algumas pessoas atribuem ela a Paulo, outras pessoas atribuem ela a Barnabé, a Apolo, a Lucas, enfim. Mas o fato é que não se sabe ao certo, a Bíblia não nos revela quem é o autor. Algumas pessoas sugerem, né, que são alguns autores por conta da linguagem, por conta da forma de escrever. Inclusive, se eu não me engano, Lutero falava que essa carta foi escrita, poderia ser escrita por Priscila e Áquila, que era discípulos
de Paulo, do apóstolo Paulo, mas o fato é que não se sabe. Eu apenas citei alguns nomes aqui, que são hipóteses de que alguns estudiosos imaginam, mas o fato é que o nome do autor nós não temos, tá bom? Para quem foi escrito a carta aos Hebreus? Foi escrito aos Hebreus, como o próprio nome diz, aos Hebreus convertidos ao cristianismo, especialmente a sacerdotes judeus convertidos, ameaçados pela perseguição que começou mais ou menos em 64 depois de Cristo. Olha só, querido, deixa eu te falar aqui uma curiosidade, um ensinamento, não é curiosidade não, ensinamento para você entender. Algumas pessoas acham que judeu, hebreu e israelita é a mesma coisa. Tá? São três nomes para a mesma pessoa, e não é. Quando se fala hebreu, está se referindo aos ancestrais, ao povo que veio lá de Abraão, de Moisés, aos hebreus, tá? Quando se fala de israelita, o israelense, se fala de um lugar, de um ambiente que ele nasceu, de uma região, de uma cidade, de um país, né? Um ambiente geopolítico ali que é Israel. Então, israelita. E quando se fala de judeu, está falando de uma religião judaica, né? Então, para você poder distinguir aí os três. Por exemplo, Paulo, ele fala que ele era hebreu, né? Ele era hebreu de hebreu, ou seja, ele era aí da linhagem, os ancestrais, né? Ele tinha como seu ancestral Abraão, Moisés. Ele era judeu, ou seja, ele era convertido ao judaísmo, porém ele não era israelita, ele não nasceu em Israel. Então, para você poder entender aí a diferença. Tá? Qual é o propósito da carta aos Hebreus? O primeiro propósito da carta é exortar ou consolar os cristãos a permanecer firme na tribulação. E ainda geraram uma expectativa, né? Criaram uma expectativa de que vamos vencer no final, esperar firme nessa confiança. Outro propósito da carta é mostrar a primazia da nova aliança em Cristo Jesus. Olha só, alguns cristãos eram muito ligados, eles já tinham sido convertidos, eram judeus convertidos ao cristianismo, mas eram muito ligados às antigas práticas, como aos ritos judaicos, às festas judaicas. Então essa carta foi escrita aí para mostrar que, olha, agora nós servimos a Jesus, nós servimos a Cristo, Cristo é maior. Moisés, sim, foi alguém muito importante, sim. Abraão foi, sim, alguém muito relevante, sim, mas Cristo é maior. Então, um dos propósitos dessa carta é isso, é dizer que o Cristo é o centro para o qual o Antigo Testamento apontava. Então, todos esses nomes, Moisés, Abraão, já apontava para alguém, e esse alguém é Cristo, o Messias, o meu e o teu Salvador. Então, esse é um dos propósitos da carta, tá bom, queridos? Outra carta que nós vemos aí nesse conjunto de cartas gerais é a carta de Tiago, que quem escreveu foi Tiago. Só um minutinho para me tomar água. Tiago, irmão de Jesus, ele é atribuído, listado aí como irmão de Jesus. Jesus, então, querido, ele andava com pelo menos 3 Tiago, tá? Pelo menos 3 Tiago, alguns falam 4, mas pelo menos 3 Tiago você vai ver claramente aí andando com Jesus. Um deles era Tiago, irmão de João, ou Tiago Zebedaia, né, que era Tiago, filho de Zebedeu, ou também conhecido como Tiago Maior. Outro Tiago também conhecido era o Tiago, filho de Alfeu, ou filho de Coplas, tá? Esse é o segundo Tiago. O terceiro Tiago é esse, então, que nós atribuímos, que algumas pessoas atribuem esse livro como de autoria dele, que era o Tiago, que aparece listado como irmão de Jesus, tá? Esse Tiago, querido, ele pode ter sido meio-irmão de Jesus. Por quê? Porque se imagina, pelas pesquisas, que esse Tiago era mais velho que Jesus, tá? Então imagina-se que José era viúvo, foi viúvo,
Então ele era mais velho, pela sua idade ele era bem mais velho que Maria, então ele era viúvo, já tinha um outro casamento, então ele poderia ter filhos de um outro casamento. Então esse Tiago era um filho do outro casamento de José, sendo aí meio irmão de Jesus, tá bom, querido? Pode ser. Isso aqui é tudo uma hipótese, tá bom? Estudos, né? Não tem essa confirmação na própria palavra, mas há estudos que dizem isso. E para quem foi escrito então essa carta de Tiago? Foi escrito aos cristãos judeus dispersos entre as nações por causa da perseguição. Então Tiago 1:1 vai deixar muito claro isso, né? Ele começa a sua carta dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersa entre as nações, eu vos saúdo. Então, olha só, havia uma perseguição na época, né? Houve então a dispersão dos cristãos, e essa carta então foi escrita a esses cristãos que estavam aí distantes, né? Haviam sido dispersos por todas as tribos, por todos os lugares. O propósito da carta é ensinar e encorajar o povo disperso em meio às dificuldades. As principais mensagens dessa carta são: primeiro, a necessidade de controlar a língua. Você vai ver lá que Tiago fala bastante sobre isso. A segunda característica, a segunda mensagem dessa carta é mostrar o perigo de bajular os ricos. Então Tiago também vai falar sobre esse assunto. E aí a terceira principal mensagem dessa carta é mostrar a necessidade de demonstrar a fé através das obras e pelo modo de vida. Amém, queridos? Então, passando aí a carta de Tiago, nós vemos as cartas petrinas, ou as cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Quem escreveu o apóstolo Pedro, então foi o apóstolo mesmo que andou com Jesus. Para quem foi escrito? Foi escrito para alguns cristãos da Ásia Menor, da região do Ponto, da região da Galácia, Capadócia, Bitina e etc. Eram cristãos convertidos ao paganismo. Então, qual que é o propósito principal dessa carta? Os propósitos, né? O primeiro deles é fortalecer a fé cristã aos que sofriam perseguições e tribulações. O outro propósito é mostrar a fecundidade do sofrimento. Então, olha só, eu acho muito interessante isso aqui. Quero pausar um pouquinho para te falar. Então, essa carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, ela mostra a fecundidade do sofrimento. Ou seja, o que é isso, pastor? Está mostrando o quão é proveitoso na mão de Deus o sofrimento, né? Como Deus trabalha na nossa vida e coisas boas nascem através do sofrimento. Então Pedro mostra bastante isso nessa carta. Pedro também nos ensina a responder os de fora com paciência, com amor, com boa conduta. Então esses aí são os principais propósitos da primeira carta. A segunda carta de Pedro escreve para todos os irmãos que carregam a fé em Cristo, ou seja, é uma carta geral, né? Então ele escreve aí a segunda carta a todos os irmãos que carregam a fé em Cristo Jesus. Então qual o propósito dessa carta? É ensinar a lidar com falsos mestres e pessoas de caráter mau que entram na igreja. Tá? O segundo propósito aí dessa carta é estimular as práticas cristãs para o crescimento espiritual e ao encorajamento a uma vida sóbria até a vinda de Jesus. Então essas são as mensagens principais dessa carta, da segunda carta de Pedro. Amém, querido? Estou andando um pouquinho rápido porque nós temos algumas cartas para falar. Eu ainda estou com expectativa de nessa aula conseguir falar também de Apocalipse, tá bom? Olha só. Depois nós entramos aí num conjunto de 3 cartas, que são as cartas joaninas, que são a primeira, segunda e terceira carta de João, tá? Quem escreveu essas cartas foram o apóstolo João,
Então o apóstolo João, ele morava em Éfeso, ele foi morar em Éfeso, inclusive a Bíblia relata isso, que ele levou Maria para morar com ele, Maria, mãe de Jesus, para morar com ele, para ele cuidar de Maria. Ele cuidou de Maria durante um tempo, até a morte de Maria, e Maria inclusive morreu em Éfeso. Então esse é o lugar onde João aí morava, tá bom? Então, para quem foi escrito a primeira carta? A primeira carta, né, de João é a carta genérica. É a carta mais genérica das 3 que ele escreveu, podendo ser aplicada a todos os cristãos. Então, é esse o público-alvo da carta, todos os cristãos. O propósito da carta é combater um grupo herético que falava que Jesus era tão santo que não era divino. Então, olha só o que acontece. João tinha escrevido o Evangelho de João. Então, existiu uma má interpretação do Evangelho de João. Então, algumas pessoas dizem que João escreveu essa carta para fazer a defesa do seu próprio Evangelho, para esclarecer algumas coisas do seu Evangelho. Porque algumas pessoas liam e tinham uma má interpretação do seu Evangelho, a ponto de dizer que Jesus não era alguém humano, porque Jesus era santo demais para ser alguém humano, que Jesus era alguém que era 100% Deus, mas não tinha humanidade nenhuma, né? Então João, ele começa escrevendo a carta, a primeira carta dele, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, com esse texto, olha só. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então olha só que ele começa a sua carta já falando, nós vimos Jesus, nós ouvimos Jesus, ele era desde o princípio, mas nós vimos, nós tocamos, nós andamos com ele. Então ele começa dizendo, Jesus foi real sim, ele foi humano sim, ele foi 100% Deus, mas ele foi 100% homem. Ele teve sim a sua humanidade. E aí então João começa aqui a sua primeira carta dizendo isso. E também com o propósito de combater, né, essa má interpretação do Evangelho de João, que algumas pessoas tinham. Amém? Na segunda carta, ele escreveu a uma senhora eleita e seus filhos. Então olha só o que diz, eu quero ler com você. Se você puder, abra sua Bíblia aí. Na segunda carta de João, no finalzinho da Bíblia. 2 João, capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo assim, ó. O ancião, ou seja, eu, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também a todos que têm conhecido a verdade. Então olha só o que alguns estudiosos dizem, que essa senhora e seus filhos está fazendo uma alusão, está falando de forma metafórica da igreja e os cristãos. Então, a senhora e os seus filhos, a igreja e a nós cristãos. E já outros estudiosos dizem que não, que é de forma literal mesmo, que ele está dizendo a uma senhora e a sua família. Então, não se sabe ao certo se é uma forma, não se tem a forma correta, se foi uma metáfora, se foi a realidade, de forma literal mesmo, mas o fato é que ele escreve a essa senhora e aos seus filhos, amém? Então essa carta deixa um alerta. Qual que é o propósito dessa carta? Essa carta deixa um alerta para que nem a igreja e nem as famílias acolhessem falsos mestres itinerantes em suas casas para não contribuírem com a propagação das heresias. Olha só o que estava acontecendo. Existiam falsos mestres, né? A igreja aqui já estava estabelecida, já estava praticamente no fim do primeiro século, né? E aí então existiam os falsos mestres, pessoas sem caráter que se infiltravam nas igrejas. Então aqui João escreve, olha, alertando o povo, nem as igrejas acolhem esses pregadores itinerantes, esses mestres itinerantes que estão pregando heresia, e nem as famílias, nem as pessoas, nem os cristãos. Olha só, eu quero alertar vocês para que vocês não recebam nas suas casas, não acolhem, porque as pessoas estavam acolhendo esses falsos mestres,
porque a pessoa falava bem, tinha uma boa oratória, conversava bem, então as pessoas acabavam cedendo suas casas, inclusive colocava as suas finanças à disposição disso, e aqui João faz um alerta: olha, não receba essas pessoas para que vocês não colaborem com a propagação das heresias. Amém? E aí então, a última carta geral que nós vemos é a carta de Judas. Olha só. Deixa eu só falar uma coisa, voltar um pouquinho aqui, só um minutinho. Na terceira carta de João, porque são 3, nós falamos da primeira e da segunda. Na terceira carta de João, ele escreve a um discípulo dele chamado Gaio, tá bom? Então esse aí é o endereçamento da carta, da terceira carta de João ao seu discípulo, ao discípulo de João mesmo, chamado Gaio, tá bom? E a última carta geral do Novo Testamento é a carta de Judas. Quem escreveu essa carta? Olha só que interessante. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Judas. Algumas pessoas falam que foi o apóstolo Judas e outras pessoas entendem como Judas, o irmão de Jesus, tá? O apóstolo Judas, também chamado de Judas Tadeu ou de Tadeu, algumas vezes chamado dessa maneira para diferenciar do outro Judas, o Iscariote, tá bom? Então foi esse Judas. Para quem foi escrita essa carta? Quem é o público-alvo? A carta também, assim como uma das cartas de João, a primeira, é uma carta genérica, podendo ser aplicada a todos os cristãos para que não caíssem em apostasia. Então, olha só, aqui já era o final do primeiro século, né? As pessoas já conheciam o evangelho, já tinham sido convertidas ao cristianismo, mas estava acontecendo alguma apostasia, as pessoas estavam deixando a fé em Cristo. E aí, então, ele escreve essa carta para que os cristãos não caíssem em apostasia. É uma carta geral para nós, para o povo de hoje também, tá bom? O propósito da carta é combater falsos ensinos e também combater a pretensão de quem acreditava que já estava salvo pela graça e podia pecar livremente. Olha só o que acontecia. Naquela época existiam alguns grupos de pessoas que acreditavam que a graça já era grande demais, e aí então eles pregavam, né, a hipergraça, a supergraça, e eles falavam que eu posso então pecar livremente, eu posso ser livre, porque Jesus me amou, Jesus deu sua vida por mim, Jesus pagou os meus pecados. Então ele acreditava que a graça era o suficiente a ponto de eu fui salvo, mas eu posso continuar pecando. Inclusive nós vemos alguns grupos de pessoas assim, são os hyper grace, né? Que são, aí eles pregam a hipergraça, olha, eu posso continuar pecando, afinal o sangue é suficiente para limpar os meus pecados. Afinal, Jesus me amou, né? E nós cremos sim que Jesus me amou, nós cremos sim que o sangue de Jesus é suficiente para limpar o meu e teu pecado, mas nós cremos que assim como o nosso Mestre nos mostrou através de exemplo, através de boas obras, e por amarmos Ele, nós também somos participantes dessas boas obras e desse ensinamento, desse modelo de vida que Jesus deixou para nós. Então aqui, um dos propósitos da carta de Judas era combater essa pretensão dessas pessoas que acreditavam que a graça era uma carta, um alvará para que as pessoas pudessem continuar em seus pecados de forma livre. Tá bom, queridos? Então nós encerramos aqui a série de cartas gerais, né, o módulo 4 que nós falamos hoje. Só uma recapitulação aqui, só recapitulando aqui, nós falamos sobre a carta aos Hebreus, que não se sabe quem é o autor, falamos da carta de Tiago, falamos das cartas petrinas, né, 1ª e 2ª Pedro, falamos das cartas joaninas, que é a 1ª, 2ª e 3ª João, e também falamos da carta de Judas, tá bom? Queridos, nós vamos precisar encerrar a nossa aula. Nós não vamos conseguir falar hoje do Apocalipse, porque eu quero gastar um pouco de tempo a mais nesse livro. É um livro com muito conteúdo, não que os outros não sejam, mas é um conteúdo muito substancial para a gente poder falar em pouco tempo. Então eu vou precisar de mais tempo para poder falar um panorama sobre o livro do Apocalipse. Olha só, deixa eu
eu queria agora um pouquinho da sua atenção, querido. Nós estamos encerrando o mês de novembro, estamos a 2 dias do fim de novembro, certo? Então nós vamos, no mês de dezembro, nós não teremos escola bíblica. Nós vamos entrar de férias, nós vamos voltar aí lá para o fim, meados de janeiro, e aí nós comunicamos você, por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal. Se você está no grupo da nossa comunidade, você vai receber o link, como toda semana você tem recebido. Se você não está no grupo da nossa comunidade, é importante você estar inscrito. Por quê? Porque o próprio YouTube vai se encarregar de te notificar assim que a gente voltar a ter essas aulas em janeiro de 2024, tá bom? E aí então, na primeira aula de janeiro de 2024, eu quero trazer para você, querendo Deus, a conclusão do Novo Testamento, falando aí do livro de Apocalipse. Amém, querido? Espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo, com esses conteúdos que nós trouxemos aqui em 2023, e que Deus te dê força, graça e vontade, sede por mais da palavra, para que em 2024 nós estejamos juntos novamente. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos, Senhor Pai, com os nossos lábios, com a nossa oração agora honrar o Senhor, por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor fará por nós. Pai, nós queremos te louvar porque conseguimos encerrar esse ano, Senhor Pai, com alguns estudos, com algumas aulas ministradas. Pessoas foram alimentadas, Pai, foi acrescida ao seu conhecimento mais da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos dê condição, Senhor Pai, de no próximo ano preparar um material com ainda mais conteúdo. Nos dê condição de no próximo ano preparar, Senhor Pai, um material com um linguajar, quem sabe, talvez mais fácil, para que aqueles que nos ouvem possam entender de forma mais tranquila, de forma a entender melhor a Tua palavra, Senhor. O propósito dessas aulas é para que a Tua igreja cresça. O propósito dessas aulas é para que a Tua igreja cresça, não em quantidade, mas em qualidade, em conhecimento, porque a Tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos, Pai, com esse propósito, ministrando essas aulas, para que o povo, Senhor Pai, que nós pastoreamos, não pereça por falta de conhecimento, porque o conhecimento tem sido adquirido, o conhecimento tem sido aqui, Senhor Pai, ministrado através dessas aulas. Pai, nos dê um resto de ano abençoado, o mês de dezembro abençoado. Novembro foi abençoado, mas que dezembro seja ainda melhor, porque nós cremos que o Senhor vive, e porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã melhor. Pai, que aqueles que me ouvem, Senhor Pai, que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, onde quer que esteja, Senhor Pai, possam se sentir abraçados pelo Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Fique com Deus. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, não esqueça de compartilhar esse link com alguém. Quem sabe você vai estar ajudando alguém a conhecer mais. Tá bom? Fique com Deus até janeiro de 2024. Deus abençoe a sua vida.